receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Pastor Guerra, o subtema de hoje? Hoje é as maldições da lei, ok? Nós temos aqui a referência Êxodo 20, aliás 34, de 6 e 7, tá? Então tá assim: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então nós temos aqui, né, na questão da lei, né, isso vem na 2ª tábua da lei, tá? Né, que a primeira foi quebrada lá, né, julgada lá quando o bezerro estava sendo construído. E depois na 2ª tábua o Senhor manda a lei sobre a questão das maldições e sobre as misericórdias dele em questão das gerações também. Então nós temos aí uma advertência do Senhor sobre a vida de quem não cumpre e não está dentro dos preceitos do Senhor, que é a lei. Que é a lei. Rogerinho, então, explica aí pra gente aí como nos desvencilhar, né, pelo menos dessas maldições aí e aquilo que elas diretamente atingem a nossa vida. Serginho, como a gente tem trabalhado esse tema em cima de princípios, né, como a gente já estabeleceu, então o pecado ele gera consequências. Quando nós nos deparamos com a questão e tratando a questão, a maldição da lei, nós vamos ver que o Senhor, ele colocou dentro da lei a questão da maldição. Então, o texto que o pastor Guerra leu, que é Êxodo 34, ele é um texto que tem uma outra referência anterior, que é o Êxodo capítulo 20, quando o Senhor dá os 10 mandamentos. Por isso que o Guerra fez a menção às tábuas da lei, porque o Senhor, quando ele entrega as tábuas e os que nós conhecemos como os 10 mandamentos, esse texto que fala que a maldição se estabelece, né, que ele até a 3ª e 4ª geração ele vê e vem com a maldição até a 3ª e 4ª geração dos pais nos filhos. Então, esse texto ele está lá em Gênesis, em Êxodo capítulo 20, quando o Senhor entrega as tábuas da lei, e isso faz parte, inclusive, do primeiro mandamento. Está inserido dentro do processo do primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus, né? Então, mas o que a gente quer enfocar hoje não é apenas a questão da maldição num aspecto isolado. Quando nós paramos para pensar que Deus ele estabeleceu esse princípio de maldição na lei, na realidade, o princípio de maldição já acontecia antes da lei. Então, o que a lei vem estabelecer? Na realidade, a lei ela vem legitimar um princípio que já acontecia. Por isso, quando a gente olha, né, a história lá atrás e vamos observar que os princípios, que cada pecado ele gera uma consequência, esse é um princípio que o Senhor estabeleceu lá em Gênesis capítulo 3, com o primeiro casal, Adão. Então não foi estabelecido através da lei. A lei vai simplesmente legitimar, respaldar e colocar de uma forma oficial aquilo que já era a prática. O que no Jardim do Éden foi quando Deus disse ao homem, ó, o suor do teu rosto, você vai ter que comer o seu pão. A mulher, você dará luz com dores, né? Exatamente. E para a serpente falou, ó, você vai ser maldita entre todos os animais. A terra produzirá gardos e abrolhos, né? Ou espinhos. Lá em Noé então, também, né? Sobrou para todo mundo. Sim. Noé com
Na nudez Então, a lei, na exato. verdade, ali ela foi estabelecida, Nossa, né, vamos dizer assim, de uma maneira bem geral, Sim, diante daquilo que havia acontecido. Até pela primeira briga do homem, que foi de querer conhecer o bem e o mal e decidir por eles. exatamente. Aí, posteriormente, no texto lido, é que Deus falou, olha, gente, o que está acontecendo é isso. Vocês vocês sofrerão as consequências tais se fizerem isso. E as Exatamente. consequências boas se fizerem aquilo outro. Então ele só ratificou. Exatamente. Deus esclareceu as coisas e deixou isso documentado, né? Porque a partir do momento que ele escreve, né? Para não dizer que para ninguém Ninguém dizer assim, mais olha, tem desculpa. Ninguém me falou. Eu não sabia. Exatamente. Igual a gente vê acontecendo Ou então, por aí contemporaneamente, né, Isso. em nível nacional. Eu não sabia do que estava acontecendo. Então, Sérgio, então mudar, né? Mudar a questão e falar assim, como não está escrito, a pessoa pode mudar. Como sai uma conversa e depois ela chega diferente, né? Então, para não haver... Quem conta um Deus ponto, já, aumenta um ponto. Aumenta um ponto. E Deus já registrou isso para que não houvesse... Botar termo Isso. é uma condição, vamos dizer assim, normativa de Sim, Deus. com Exatamente. certeza, normativa. E aí, Falou tudo. isso cria uma situação que nos leva a considerar isso de uma maneira mais, com uma seriedade maior. Porque agora é aquilo que você falou, está escrito, é assim, e agora eu não posso mudar. Por quê? Porque agora é oficial. Se é oficial, eu não tenho como mais mudar. Não é simplesmente o que o Guerra estava falando. Com o passar do tempo eu posso mudar isso. Não, com o passar do tempo você não pode mudar isso, porque isso já está escrito, documentado e estabelecido. E antes de Êxodo 20, no 19, se não me engano, fala lá que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, ele já estava até, vamos dizer assim, de uma forma conceitual, já estava estabelecendo, olha, virão as regras e o que eu falar será posto. Então não muda. E pensando até prospectivamente. Né? Sim. E ao mesmo tempo trazendo esse entendimento para todos nós, também traz uma perspectiva para o outro aspecto, ou seja, para uma outra atitude, aquela de você transferir a responsabilidade, né, para os seus antecedentes, né, no sentido assim, sabe por que eu faço isso? Ah, porque o meu pai era assim, meu avô fazia isso, entende? Então, ao mesmo tempo que é estabelecido esse aspecto de que o Senhor está trazendo uma normatização a respeito da lei, a respeito do pecado, a respeito da hereditariedade, a respeito do que Deus determinou que seria, ao mesmo tempo, hoje em dia, nós temos visto muitas pessoas que elas têm usado isso como desculpa, né? Porque na realidade eu só estou reproduzindo aquilo que a minha família toda e historicamente eu sei que faziam igual, né? Então, a questão da prostituição, mas também, olha meu pai, olha meu avô, olha o que é a família da minha avó, não é? Ah, você já sabe da família que eu vim. Já. Então, assim, de uma certa forma, tentando justificar os seus atos. Não. Isso que nós queremos abordar também aqui nesses dias é que, embora exista um legado, mas você tem escolha de não querer reproduzir aquilo que os teus antepassados fizeram. Isso é uma coisa muito séria. Meu pai pode ter sido o pior de todos os pais e a pior referência, mas eu não preciso ser como meu pai. Eu não preciso reproduzir o que meu pai reproduziu. Ah, meu avô foi um mulherengo, teve filhos como várias mulheres, né? Mas meu pai não precisava dar continuidade. Não é? Como eu também não Como posso, eu também não posso, não devo. nem quero. Tem um termo que Jesus usa aí, assim, eu não roubei, eu herdei. Isso exatamente. Aí, isso é terrível. E até no texto lido pelo Guerra, em Êxodo 34, né, é muito claro isso, que Deus ele perdoa o pecado, a transgressão e a iniquidade. Mas ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira geração. Ele não visita o pecado, ele não visita a transgressão, porque é aquela questão pessoal. Não é verdade? Serginho, esse negócio que você está falando eu fico Você impactado. ficou orgulhoso? Assim, você ficou orgulhoso não, agora? saber como que você tem sustância. Assim, Pois é. Aí, e quando a gente pensa, então, na iniquidade, fala exatamente dessa quebra desse DNA aí. Isso. Não é verdade? Com certeza. Onde nos tira
a desculpa. Claro. Né? Porque aí vem o que você falou, tira a desculpa. Porque quando Deus deixa bem claro isso, ó, não adianta você desculpar e nem arrumar subterfúgios, porque o que está escrito aqui é o que tem que cumprir. Então, muitas vezes as pessoas não entendem e tentam procurar subterfúgio dentro das coisas de Deus e tentar achar atalho. Não é? Jesus deixa bem claro que Ele é o caminho, não é atalho, não. Não é? Nós temos que seguir o caminho, não o atalho. E a palavra de Deus é bem clara que não se usa atalho. Por isso que Deus deixou registrado, para não haver essas mudanças aí de cabeças e nem de situações. Né? Esse texto, para mim, ele é sempre muito intrigante, exatamente porque, assim, eu aprendi muito com ele no início da minha caminhada. Né? Eu vim para o Senhor, vindo de uma família onde houve adultério lá na minha casa, né? Com o meu pai, e isso todos sofremos bastante. Depois fui ver questões de antepassados e a forma como eu vim para a igreja, ainda com aquela raiz mundana, ainda preso a alguns valores do mundo, alguns olhares do mundo, e eu errei bastante no início. Até que chegou num ponto que eu pensei assim, olha, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. E eu lembro que num ano, especialmente, eu não lembro aqui qual foi, assim, para poder dizer se não foi em 94, foi o ano de 1994. Eu pensei assim... Eu tinha 4 anos mais ou menos. Você já tinha 4 anos de pastorado, né, de ordenado. Então, o que acontece? Eu fiz o propósito de ler a Bíblia toda. Quando eu cheguei nesse ponto, eu falei, gente, o que é isso de visitar iniquidade, perdão, pecado, transgressão, o que é isso? E eu comecei a observar. Então, ali, eu fui despertado para um novo comportamento de vida que eu deveria ter. Por exemplo, aí... seguidamente eu comecei a namorar com aquela que hoje é minha esposa, aí eu comecei a pensar mais nesses termos da fidelidade. Sempre o meu sonho era de ter filhos, e eu pensava assim, eu não posso deixar essa herança para o meu filho, porque se meu pai fez, eu vou ter que cortar isso, porque não é justo que eu deixe isso para os meus filhos. Então é uma questão testemunhal, e que eu falo assim, e que isso me norteia. E eu sempre brinco e pergunto assim, quando eu decidi não ter outra mulher na minha vida? Aí uns brincam, no seu casamento, quando você começou a namorar, quando você leu esse texto. Eu falei, também, mas eu tive que decidir ontem, tenho que decidir hoje e vou ter que decidir amanhã. Até aquele dia, né, Rogério? É uma questão de consciência, né? Eu tenho que ter consciência daquilo que eu estou fazendo, das posições que eu estou tomando e também do peso que houve atrás para me julgar isso por terra na minha vida. Então, não, houve isso, aconteceu e não procurar, que muitas vezes você conversa com as pessoas e fala, não, mas meu pai fez isso, foi por isso e tal, e tenta dar explicação para uma iniquidade que não tem explicação. Então a gente tem que ter consciência, você foi consciente. Você entendeu, Sérgio? Você teve consciência que aconteceu aquilo na sua família e que você tinha que quebrar. Tinha que mudar. Tinha que mudar. Até porque, né, responsavelmente, eu fui o primeiro na minha família a converter. Não tinha ninguém para um lado, nem para o outro, nem de pai, nem de mãe. Interessante. Agora, pastores, uma outra questão sobre o aspecto aí das maldições decorrentes da lei. Muitas pessoas, então, veem assim a forma de um Deus carrasco, de um Deus mau, aquele Deus punitivo. Mas a gente aprende também, paralelamente, na Bíblia, que as autoridades são estabelecidas, as leis são estabelecidas para castigo dos malfeitores e louvor dos que praticam o bem. Então também desconstrói essa imagem de um Deus mau, severo. Não é isso? A palavra diz que a lei é boa, né? E se ela nos protege, na verdade. E se a lei é boa, ela é boa porque ela foi estabelecida por alguém que é bom. A lei, ela pode condenar? Sim, mas a mesma lei que condena é a lei que absolve. Então,
a questão da lei é exatamente trazer esse sentido amplo, não apenas de juízo e castigo, mas também de proteção. Porque ao mesmo momento que a lei, no sentido geral, ela pune alguém que transgrediu, ela tem esse aspecto punitivo para proteger aquele que foi ou que sofreu por causa de uma atitude de transgressão à lei. Então, ao mesmo ponto que ela pune alguém pela transgressão, ela vai cuidar, zelar, preservar os direitos daquele que foi alvo dessa transgressão. Então, ela protege. E esse é o propósito da lei. O propósito maior da lei é a proteção, não é a punição. Por isso, o aspecto... Um exemplo meu, detesto andar de cinto de segurança. A lei, ela só me protege. Tomei uma multa algum tempo atrás aí porque eu estava sem o cinto. Opa, foi só uma advertência, vamos dizer assim, dos males, o bem menor de todos eles. E se eu bato o carro frontalmente ali com a cara no para-brisa? E o cara deve ter falado com você, né? Sinto muito, mas... Sinto muito mesmo. Literalmente. E ao mesmo tempo a referência para os seus filhos, né? Porque se o papai pode andar de cinto de segurança, nós Eles aqui atrás também. podemos usar, né? Não usar, né? No caso. Voltando a uma questão da lei, Serginho, é a questão da universalidade da lei. A lei, ela não tem preferidos, ela é estabelecida para todos. Então, a partir do momento que a lei existe, ela existe para o pobre e o rico, para o negro e o branco. Ela existe para o alto, para o baixo, ela existe para o gordo, para o magro. Não há distinção. A lei, quando ela é estabelecida para todos. Então, não existe uma lei que serve para os cristãos evangélicos e uma lei que serve para os cristãos católicos. Não há uma distinção de lei para isso. A lei é a mesma. Por quê? A lei vem legitimar aquilo que é princípio. Então, essa é uma questão muito interessante, porque muitas vezes a gente vira e fala assim, mas eu não vivo mais sobre o regime da lei. Ok, você vive sobre o regime da graça, mas o que o Senhor diz a respeito da graça? Que a sua justiça tem que exceder em muito o regime da lei. Então, vai muito além da lei. A sua responsabilidade por estar na graça é muito maior, porque a sua justiça tem que exceder a muito a dos escribas e a dos fariseus, que eram aqueles que andavam somente de acordo com a lei. Então, essa universalidade da lei, ela não muda. Assim como Deus não muda, a palavra dele não muda e a lei que ele estabeleceu também não muda. A responsabilidade é bem maior na graça, né? Se você for ver, porque a lei vai só mostrar o exterior e a graça é lá dentro. O interior. Rogério, antes de você fazer o seu parêntese aqui, deixe-me só chamar a conversa aqui a Deusarita Gonçalves, lá de Castanhal do Pará. Uau! Tá vendo? Nós estamos andando longe. E ela nos relata uma história, a sua própria história, onde os seus pais separaram. Certo. Ela casou-se, também separou. Posteriormente, ela veio a contrair novas núpcias e ela e esse novo esposo, esse novo marido, se converteram ao Senhor. Então, ela tem essa dúvida, né, no coração dela, se ela está dentro do propósito de Deus aí na vida dela. Bem, olha só. Uma coisa importante nós entendermos é que o Senhor, ele não leva em consideração, ou seja, os nossos pecados no período da nossa ignorância, né? A palavra de Deus diz... Quando nós não estávamos em Cristo. Em Cristo Jesus, ou seja, não conhecíamos o Senhor, né? Cometíamos pecados e transgressões. Ok, a palavra de Deus diz que o Senhor levou sobre si todos esses pecados e no momento que nós entendemos que somos e fomos pecadores, não é? E então
nós oramos, convidando que o Senhor viesse habitar dentro de nós. A palavra de Deus diz que desses pecados o Senhor não lembra mais, né? Que ele é lançado no mar do esquecimento. Agora, nós convivemos com as consequências desses pecados, não é? Embora venha essa questão de um novo matrimônio, houve uma separação, houve um divórcio, talvez vocês viveram um tempo, né, só de uma certa forma amaziados, depois regularizaram a situação. Então é óbvio que nesse sentido, agora é um novo momento na vida de vocês, não é? Então assim, se houveram filhos dos outros relacionamentos anteriores, essa é uma situação que vocês vão ter que conviver com os filhos, né? E muitas vezes o relacionamento com os ex-companheiros ou cônjuges, né, que existiu. Então, na realidade, essa é uma situação que você vai ter que conviver. Agora, você está casado hoje, debaixo da graça do Senhor, ambos estão convertidos, a relação, ela é uma relação de graça, existe o acerto no que diz respeito da lei diante dos homens, que é o casamento, aí, o cartorial, né, o legal, né? Hoje vocês talvez já participaram, né, de uma bênção pastoral, casaram diante do Senhor, né, que aqui na igreja nós chamamos, né, da renovação de votos, né, que acontece muito. Isso é uma coisa muito recorrente, né, aqui na nossa igreja, e o próprio ministério que o pastor Sérgio faz é o que cuida dessa parte e dá toda a assistência, o apoio, né, para os casais regularizarem, se batizarem, e até mesmo, de uma certa forma, uma certa ajuda para aqueles que não têm condições, não é? Então, isso é uma situação que eu vejo que ela é plenamente resolvível. Se ainda vocês estão numa ilegalidade, então é tempo de vocês regularizarem, né, legalizar esse processo, né, receberem a bênção do Senhor. E aqui na nossa igreja nós temos uma norma que, para que sejam batizados, tem que ter a certidão de casamento, não é isso? Então, para justamente o quê? Ajudar os casais a estarem na legalidade no horizontal, para que possam também estar resolvidos no aspecto vertical. Lembrando que o fato de gerar filhos ou ter gerado filhos, né, agora você em Cristo, minha irmã, é institucionalizar a bênção na vida desses filhos com um testemunho, com um padrão. Porque na universalidade da lei, como o pastor Rogerinho disse, ela chega para você. Então hoje você e o seu atual marido estão, vamos dizer assim, indesculpáveis. Então é hora de preservar, lutar pelo casamento, fazendo prevalecer aí a aliança entre vocês. Você vota em mim? Não, voto. Ah, tá. Com certeza. Com certeza. Queridos pastores, muitas participações que chegam aqui pra gente com um tema tão rico, denso e vasto como esse. Nós temos aqui uma pessoa que não se identifica, só pede assim: peço oração por mim e minha esposa. Oramos abençoando o seu casamento, a sua vida, a sua esposa, a sua casa. Você que fez esse pedido e a todos vocês que assistem aqui o Clínica da Alma. Outra pergunta aqui de uma pessoa que não se identifica, muito próxima a essa que nós falamos agora. Diz assim: sou separada e hoje ele já mora com outra pessoa. Estou sozinha há 4 anos. Se eu arrumar um namorado, eu estaria em pecado? Corre o risco das minhas filhas sofrerem consequências? Bom, querida irmã que aqui está, a questão do divórcio e novo casamento, nós vamos tratar aqui no programa também, mas é uma questão muito particular. Se ele te abandonou aqui, te deixou por causa de outra pessoa, ou seja, você foi vitimada pelo adultério, não vimos problema algum de você contrair novas núpcias, uma vez que ele está com essa outra pessoa, contraiu lá o compromisso com ela e as suas filhas serão abençoadas. É claro que esse é um trabalho que você vai estabelecer de bênçãos com esse cuidado de padrão de vida, de busca a Deus, seu particularmente, e daquilo que você passa para suas filhas. É bem verdade que o vaso ele quebrou. Né? Ele não volta ao seu estado normal. As suas filhas, elas também terão consequências dessa ausência do pai, né? Uma referência masculina em casa aí nesse tempo. Isso tudo vai fazer falta.
mas não quer dizer que elas serão amaldiçoadas. Elas podem ser abençoadas e estarão na bênção estando em Cristo. Não é isso, pastor? Não é uma bênção a gente poder trabalhar a gente está num programa assim, tendo um Sérgio aqui Ricardo aqui nosso é parceria, lado. aqui, estamos junto e mixado. Ô, glória. Só um colocation aqui. Coloquei. Quem é ponto M para fazer uma música com ponto colocation? Ô, Serginho, Esse é o nosso Clínica da Alma para você. Colocation aí. tem certas situações que nos procuram na questão aí, a pessoa tem que ver se realmente ela está divorciada, se o vínculo civil foi totalmente desfeito. Resolvido, porque muitas vezes as pessoas procuram ali, separam então e já quer ter um relacionamento. Não pode. Não pode, exatamente. Entendeu? Não pode porque tem primeiro, né, fazer o divórcio e tal, estar com as coisas tudo certinho para poder depois dar continuidade. Muito bem colocation aí, meu querido pastor Aldemar Guerra. A Carla de Belo Horizonte nos pergunta assim: quando aceitamos Jesus, tudo se fez novo. Se tudo se faz novo, as maldições são quebradas. Meu pai abandonou minha mãe. Minha irmã também foi abandonada. E eu também. Isso pode ser uma maldição que perdurou em nossas vidas? Serginho, é interessante porque ela coloca duas coisas. Uma é aquilo que é o ideal, outra é aquilo que é o real. Quando ela olha para o ideal, que é viver de acordo com aquilo que está na palavra do Senhor e receber o benefício daquilo que foi uma conquista de Cristo Jesus na cruz, esse é o ideal. Tudo se faz novo. E nós temos possibilidades de tudo novo na nossa vida. Isso não quer dizer que tudo se estabelece automaticamente como coisa nova. Então, olha bem, eu confesso os meus pecados ao Senhor, o Senhor se esquece deles e me perdoa. Eu venho para o Senhor e recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Então, a velha criatura, ela agora morre e se transforma numa nova criatura. Ok, o que é ser essa nova criatura? Eu continuo com as mesmas memórias, eu continuo com as mesmas lembranças, continuo no mesmo corpo e continuo com os mesmos sentimentos e as mesmas tendências ao pecado. O meu espírito agora vivificado em Cristo Jesus. Então, eu sou nova criatura? Sou por quê? Antes, eu estava morto nos meus delitos e pecados, agora não estou mais. Agora eu tenho certeza que os meus pecados estão perdoados e que eu sou agora de uma forma completa, isto é, corpo, alma e espírito vivificado em Cristo Jesus. Antes, sem Cristo, eu não tinha esse espírito vivificado. Agora eu tenho meu espírito vivificado. Então eu sou nova criatura. Sim, isso é inegável. Agora, Deus esquece dos nossos pecados? Esquece. Quando nós confessamos, Ele esquece. Mas nós esquecemos? Não. Nós temos uma memória emocional, né? Sim, nós temos uma memória tanto racional. Quanto emocional e corporal. Então, esse nível de memória corporal, que muitas vezes a gente não presta muita atenção, mas ela também existe. Então, nós temos uma memória e essa memória não se apaga. Você aceitou Jesus? Não houve delete nos seus campos de memória e nem houve delete nos arquivos do inferno. Então, o diabo continua com memória e a memória dele não é apagada. O Senhor, sim. O Senhor esquece. Ele tem capacidade para esquecer. Nós não. Esse ideal, agora com o seu real. Você já viu que há uma situação que se repete na história da sua família. Então, a sua mãe passou por um processo de ser abandonada, você e sua irmã estão vivendo a mesma situação. Então, há uma repetição de situações na sua família. Então, nós falamos isso, situações repetidas
é um dos sinais de maldição, sim, e elas precisam ser confrontadas e tratadas. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.